Olá! Nosso programa Viva a Vida dessa semana recebe em nossos estúdios, com muita honra, o Luiz Antônio Cardoso, que ele é presidente da Fundação Rotária. Muito prazer em recebê-lo aqui, Luiz Antônio. Obrigada pela sua presença. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Rotary, não é mesmo? Exatamente. Muito obrigado, Virgínia, pelo convite. Estou aqui representando a presidente do Rotary Clube Taubaté Oeste, a Anete Simões, minha esposa, e falaremos um pouco sobre o Rotary, sobre a poliomielite, né, e o que mais você quiser saber. Tá certo. Então, gente, mais uma vez, esse programa é um programa de utilidade pública e tem como objetivo levar a você informações que possam agregar soluções para a sua vida. E nesse objetivo, nessa esteira, nós encontramos aqui a oportunidade de conversarmos sobre o Rotary. Muita gente quer saber o que é ser um rotariano, como é que faz para ser um rotariano, para entrar no clube, né, do Rotary. Tem vários clubes, tem um só, é a nível nacional, internacional. A gente entra nas cidades, né, Luiz Antônio, tem lá, Rotary, aquele símbolo, né, do Rotary, parece uma engrenagem, não é isso? E por que essa engrenagem? Qual é o objetivo do Rotary? E vocês vão saber a questão do Rotary com a poliomielite. Então, acompanhe o programa Viva a Vida de hoje, nós vamos tirar todas essas dúvidas. Eu até fiz uma colinha aqui, viu, Luiz Antônio? Que é para não esquecer de nada, porque eu acho esse assunto de extrema importância para que a gente possa buscar na sociedade civil soluções para os problemas, não só da própria vida, como a gente deseja muitas vezes, mas também problemas sociais. E é isso que é importante, olhar um pouquinho para o próximo, né? Para o nosso mundo, para que o nosso mundo seja um pouquinho melhor. Sempre falo, se a gente fizer 1% de coisa boa ou se melhorar por dia, no final do ano a gente vai ter melhorado e vai ter feito 365% de coisas boas e se melhorado, né? E acho que é isso que é importante. Vamos lá. Luiz Antônio, o que é o Rotary, afinal de contas? O Rotary, Virgínia, é uma instituição a nível mundial. Certo. Somos vários clubes rotários. Tem cidade que tem um, tem cidade que tem vários. São José dos Campos, por exemplo, tem 9 Rotarys, né? Taubaté tem 4. Se dividem... Taubaté tem 4? São 4. 4 clubes de Rotary. São 4 clubes de Rotary. Certo. E se dividem em distritos. Certo. São mais de 500 distritos a nível mundial e todos subordinados ao Rotary Internacional. E é uma grande organização com 1.200.000 pessoas, uma grande rede de profissionais com perfis diferenciados que ajudam a seu próximo. Muito bom. Então, o Rotary tem sempre como objetivo melhorar a sociedade. Sim, na verdade são 3 pontos fundamentais do Rotary. O Quais companheirismo, certo. Um círculo de amizade que é muito importante, por isso que a gente se trata por companheiro, companheira, certo. você, esquece os títulos lá dentro do Clube Rotário. Lá não tem doutor, não tem doutora, não tem nada, lá é companheiro. Até só. A gente brinca. Nem coronel, nem general, quem nada. chamar de doutor, chamar de coronel, paga $1. A gente brinca para $1 para a Fundação Rotária, né? A gente faz doação, a gente até brinca assim. O companheirismo é um pilar, o outro pilar é fazer o bem ao próximo, é o dar de si antes de pensar de si. Certo. A frase famosa do Paul Harris, que é o fundador do Rotary. E o terceiro, a promoção da paz a nível mundial. E a gente sabe que para ter uma paz a nível mundial, a gente tem que começar primeiro dentro de nós mesmos. Né? É verdade. Dentro da própria família, dentro do próprio clube. É isso mesmo. E agora, o que é preciso para ser um rotariano? Como é que eu faço para me tornar uma rotariana, se eu tiver interesse? Então, é muito simples. O rotariano, primeiramente, ele tem que ser convidado. Né? Certo. Só que nada impede que ele demonstre o interesse para outros rotarianos que ele tem interesse em conhecer a instituição. Mas, por exemplo, se ele quiser chegar lá, por exemplo, aqui em Taubaté, o Rotary se encontra reunido, todos os clubes, na Casa da Amizade, não é? Casa da Amizade. E em Pinda, você sabe onde é ou não? Um deles é na Casa da Amizade, eu não sei se os dois são. São José é espalhado, na verdade. Certo. Mas vamos dizer que a pessoa queira chegar e falar, olha, eu tenho interesse em me tornar um rotariano, eu tenho um projeto de vida que pode se adequar aos projetos sociais do Rotary, como levar conhecimento para as escolas, por exemplo, ou ajudar
sei, levar, ou é médico, quer levar alguma informação, ou dedicar um pouco do seu tempo para a comunidade, ele pode chegar, procurar alguém, como é que faz? Ou Então, obrigatoriamente ele tem que ser convidado ou apresentado? Tem que ser convidado apresentado. Tá. Só que ele pode demonstrar esse interesse, por certo, se ele tiver o perfil adequado, vai aparecer quem o apresente. Certo. Na verdade, o que seria esse perfil? A pessoa, ela tem que ter realmente um perfil de... para realmente fazer o trabalho voluntário. De doação. Uma pessoa que tem que realmente pessoal. querer isso. Pode-se fazer comércio dentro do Rotary? Pode-se falar de trabalhos, network? Pode. Tem muita gente que fala que não, mas pode. Mas Certo. isso não pode ser prioridade. Porque, na verdade, é um grupo, começou com isso, começou com um grupo de profissionais. Depois que veio a parte, em 1905 começou assim, depois que incorporou a outra parte. Né? O networking, ele é muito interessante hoje em dia. Sim. Ninguém mais vive isolado, ninguém cresce isoladamente. É sempre em conjunto, trocando informações. Exatamente. Né, com parcerias. Então, isso é importante que as pessoas saibam. E no Rotary, muito melhor, porque lá tem profissionais de todas as áreas de atuação, né, Luiz Antônio? Exatamente, mas se a pessoa for com esse objetivo único, a pessoa não tem perfil. Entendi. O perfil tem que ser o voluntariado. Certo. Então, para ser rotariano, tem que ter esse perfil, certamente alguém vai convidar. É só mostrar interesse que alguém convida. Então, tá certo. Então, tem que haver manifestação. Você que aí quer ser um rotariano, se manifeste, porque alguém vai ouvir e provavelmente você vai ser convidado a primeiro conhecer o Rotary, né, Luiz Antônio? E numa Pelo que você reunião, estava me né, explicando, vai numa reunião e depois, se for o caso, aí acaba sendo convidado para ser um rotariano. E uma terceira pergunta, aqui bem rápida, né? A gente vai daqui a pouco para o intervalinho. Para fazer parte do Rotary, é preciso ter muitos recursos? Então, isso na verdade é um grande mito, né? É que existe uma cultura, o pessoal fala que antigamente era o prefeito, era o bispo, era o general, elitizado, né? O pessoal fala isso, mas na verdade, o que o Rotary prega? Toda profissão útil à sociedade, ela dá direito à pessoa a ser do Rotary. Entendi. A única coisa que a gente tem que ter definido, existe uma mensalidade que varia de clube a clube, de região a região, certo. E a pessoa tem que ter condições de pagar essa mensalidade. Ou seja, se a pessoa está desempregada, ou ela está trabalhando de alguma forma que não consiga, daí ela não teria condições, mas tem que ter condições de pagar. E outra tem que ter mais de 18 anos. Eu vou deixar uma pergunta no ar. Pagar a mensalidade para quê? Sim. Se é social, né? Por que tem que pagar mensalidade? A gente já volta, não sai daí não. Retornamos com o nosso programa Viva a Vida. Hoje nós estamos conversando com o Luiz Antônio Cardoso. Ele é presidente da Fundação Rotária. E ele está nos explicando como funciona o Rotary, como a pessoa pode se tornar um rotariano. E ele estava falando para a gente, né, Luiz Antônio, que existe uma mensalidade que os rotarianos pagam. E eu queria saber para onde vai esse dinheiro. Por que tem que pagar? Se é social, né? Por que tem que haver um pagamento? Sim, é muito simples. Na verdade, o Rotary é uma instituição que os clubes alimentam os distritos que alimentam o Rotary Internacional. Então, basicamente, nós temos primeiro o aluguel da Casa da Amizade, onde nos reunimos. Certo. Nós pagamos R$35 per capita por associado. Começa por aí. Certo. Segundo a revista Rotary Brasil, a pessoa assinando ou não, recebendo ou não, é obrigada a pagar. Por quê? É uma lei rotária. É lá dos Estados Unidos, o Rotary Internacional. Pode ser questionado? Já questionaram e não ganharam, porque tem um conselho de legislação que muda a cada 3 anos. Entendi. Mas a revista é ótima. Como os comandos, né? São R$8 per capita, certo. A revista. O fundo distrital, que vai para o distrito, para o governador, né? Ali gerir o distrito, R$25 per capita. E tem também, por último, o Rotary Internacional, que na verdade é $32 a cada 6 meses, semestral. Ou seja, nós pagamos agora, no mês passado, um valor de
quase R$1.500 de Rotary Internacional. Entendi. Então, fora isso, tem os jantares. Esse dinheiro que vai para o Rotary Internacional, Sim. vai para quê? Então, lá tem uma grande estrutura, lá nos Estados Unidos, né? E de lá eles repassam para o mundo inteiro esse dinheiro para que os líderes rotários consigam estar mantendo o Rotary no mundo inteiro. Essa é a verdade. Mas manda também para projetos sociais ou não? Aí já é outra coisa, aí já fora a parte de mensalidade. A mensalidade é para poder manter o clube nessas taxas e nos jantares, tem a garçonete, tem a cozinheira, tem essa parte. Aí já entra a Fundação Rotária, que é um outro assunto muito importante. E o que é a Fundação Rotária? A Fundação Rotária, ela foi fundada em 1917, 12 anos depois que o Rotary tinha sido fundado. Certo. E ela é uma fundação que está entre as 3 mais conceituadas do mundo, certo, conforme ONGs que fazem esse trabalho, né? Conforme a imprensa fala. E a Fundação Rotária, ela faz trabalho tanto a nível mundial, como a nível regional, como a nível local. Então, tem os subsídios globais, os subsídios distritais, e esses subsídios, eles, por exemplo, já foram criados alas aqui em Taubaté, em hospital, já foram criados salas lá dentro de projetos na zona rural, em Taubaté. E tem um nível global, por exemplo, que é a Polio, que a gente vai falar mais adiante, eu acho. Né? Acho que a gente já pode até adentrar esse assunto. O que tem a ver a poliomielite com a instituição Rotary? Sim, então a Fundação Rotária, da qual eu sou presidente do clube, né, deixar bem claro que sou presidente do nosso clube. Certo. A Fundação Rotária, ela em nível mundial, ela faz esse trabalho muito bonito. Então, só para fazer uma cronologia bem rápida, a polio, ela desde o final do século XIX, ela vem destruindo lares, deixando crianças daquele jeito que a gente viu. Eu acho que a poliomielite, todo mundo sabe, ela praticamente está erradicada no mundo, né? Principalmente por conta desse trabalho do Rotary, as pessoas não sabem disso, né? Mas principalmente por conta disso, mas ainda não está erradicada. E a poliomielite, ela traz defeitos de nascença, é isso? A pessoa nasce sem um braço, sem uma perna, é isso? Na verdade ela pode desenvolver a poliomielite geralmente de 0 a 5 anos. Cadeirante, é isso? Geralmente de 0 a 5 anos, ela afeta mais de 0 a 5 anos. Então, olha só, é muito bom a gente saber. Porque a minha dúvida é a dúvida do telespectador, é a dúvida de bastante gente. Sim. A poliomielite, então, ela pode aparecer, é um vírus, ela pode aparecer de 0 a 5 anos da criança e aí ela fica paraplégica? Isso é o principal, mas ela pode dar também um pouco, com uma idade um pouco mais avançada, 6, 7, ela pode dar também. Certo. Só que ela fica paraplégica e também já causou muitas mortes. Né? No começo o índice de mortalidade é alto? Foi grande no começo do século XX nos Estados Unidos, principalmente, foi muito grande. Daí aconteceu uma cronologia rápida. Em 1960, em 55 apareceu uma primeira vacina. Em 60, o Dr. Albert Sabin, ele fez a vacina oral. É a gotinha? A gotinha, em 60. É o Zé Gotinha, não é? Da propaganda? Exatamente. E o Sabin é muito conhecido no Brasil porque ele casou com uma brasileira depois. Ele ficou muito conhecido, vinha muito no Brasil. Só, que legal, né? Isso em 60. Em 79, alguns Rotarys, vários Rotarys, clubes de Rotary do mundo, compraram 6 milhões de doses e fizeram um projeto piloto lá na Filipinas. E foi um sucesso com essa vacina. Em 85, o Rotary Internacional ele criou a grande campanha Polio Plus. Ele anunciou a compra de 120 milhões de vacinas, em 85. Certo. Daí, quando foi em 88, existiam 350 mil casos de polio no mundo, em 125 países. O que o Rotary fez? Se uniu com a Organização Mundial de Saúde e lançou uma campanha para fazer a nível mundial mesmo, em 88. Daí, quando foi em 94, 6 anos após, nas Américas já não existia mais nenhum caso de polio nas Américas, em 94. Daí foi se passando, foram entrando mais parcerias. Quando foi em 2009, a Fundação Bill e Melinda Gates vieram para o projeto do Polio Plus. Então, Bill Gates é um rotariano? Ele é um rotariano honorário. Né? Muito bom, ele não tem tempo de reuniões, é um rotariano honorário. Certo, só que ele... Veja bem a importância do Bill Gates nas campanhas desde 2009. Ele falou, se os rotarianos do mundo inteiro juntos trouxerem 200 milhões, eu vou dar 355 milhões. Os rotarianos trouxeram em 2009. O que aconteceu com isso? No Rotary, naquele ano, conseguiu 555 milhões de dólares só para
campanha. Que maravilhoso. E no ano passado, isso, o Bill Gates fez de novo. A cada $1 que o Rotariano trouxer, eu vou dar 2. Isso até o limite dos 265 milhões de dólares, que eu vou dar 530 milhões. Certo. Daí parece que os rotarianos trouxeram 100 e poucos milhões e ele deu mais 200 e poucos milhões. Então, até hoje, principalmente com a ajuda do Bill Gates e também de cada rotariano, né, cada um de nós, nós conseguimos a soma de 2,5 bilhões de dólares para a campanha da poliomielite. E eu fiquei sabendo que o Rotary ali de Taubaté participou, Taubaté Oeste participou do dia D da vacinação, que foi agora esse mês. É isso mesmo? 2 bairros, né, muito populosos em Taubaté, é isso mesmo, Luiz Antônio? Exatamente. O nosso Rotary Taubaté Oeste, ele se uniu, né, junto com o Rotaract, que é nosso grupo de jovens, Rotaract Taubaté Oeste. Rotaract? Rotaract. Que o Rotaract Taubaté Oeste atuou lá no Três Marias e nós, o Rotary, na Gurilândia. E foi com informações, ajudar a formar filas, informações gerais e o apoio ao pessoal do Posto Saúde. Mas eu acho isso fantástico, porque se o Rotary participa ativamente para a erradicação da poliomielite, porque a gente tem que saber também que se houver um caso no mundo, esse um caso pode contaminar e fazer perder todo esse trabalho. Inclusive, né? Então, tem que ter muito cuidado, tem que levar todas as crianças para serem vacinadas, né, Luiz Antônio? Inclusive tem caído. Em 2015 eram 70 e poucos casos, está diminuindo. Esse ano, até agora, foram 14. Né? No mundo? No Afeganistão e no Paquistão. A Nigéria, ele registrou 4 casos em 2016, não registrou em 2017, e se não registrar agora, ela sai da lista dos países endêmicos. Né? Então, só tem o Paquistão e o Afeganistão atualmente, nesse ano, com 14 casos. E em 2011, o Rotary Internacional criou uma campanha chamada Falta Só Isso. Não sei se você já deve ter visto até. Sim. O pessoal com a mão assim, até vou convidar, se puder fazer também. Ó. Falta só isso para eliminarmos a polio do mundo. E já então, que acaba. A polio hoje está 99,9% erradicado em comparação a 1988. Certo, que beleza. Agora eu quero saber com relação aos jovens. Você falou que tem o Rotaract do Taubaté Oeste, que é um clube do Rotary em Taubaté, mas como é que faz? São jovens só filhos de rotarianos ou não? Não. Na verdade, o Rotaract, ele é aberto para qualquer jovem que tenha aquele perfil também de querer fazer o bem ao próximo e queira se unir. Daí é só mandar contato para a gente. Não precisa ser convidado. O Rotaract, geralmente, eles mesmos se convidam entre eles, mas a pessoa vai, só de ir numa reunião já demonstra uma boa vontade e acaba o pessoal convidando na hora. Já é um pouco diferente. E outra, às vezes a mensalidade é meio simbólica, R$10, às vezes nem tem mensalidade. Para eles é diferente, fica mais fácil fazer parte. E o que eles fazem? Praticamente a mesma coisa do Rotary, né? Trabalhos sociais, projetos, só que com uma linguagem diferente. Né, a linguagem do jovem, a forma do jovem pensar. Mas eles têm monitores, orientadores, coordenadores? Obrigatoriamente tem que ter um conselheiro de Rotaract. Por exemplo, o Rotaract Taubaté Oeste tem que ter um conselheiro do clube que tem que fazer essa função. Né, no caso, sou eu também no momento. Na gestão passada era a NET. Né? Então, é dessa forma que funciona. E tem o Interact, que é dos 12 aos 18, o Rotaract dos 18 aos 30, e tem outros programas também excelentes para a juventude dentro do Rotary. Muito bom saber, eu acho que isso é excelente, até porque estimula e motiva aos jovens uma outra visão, né? Em vez de ficar aí em grupinhos, como a gente vê usando droga, fazendo baderna, não, vai para um lugar onde realmente vai se tornar útil e vai aprender a utilidade que pode ter. Agora, eu queria também saber o seguinte, a gente falou dos recursos arrecadados, né, que pelos clubes e vão para eventos, em campanhas. Sim. Você falou que uma parte deles vai a nível internacional, mas uma parte fica na região onde é aquele clube? Na verdade é assim. Os eventos que o clube faz, por exemplo, a Noite da Massa, um bingo, qualquer evento que seja, o que arrecadar é o conselho diretor que vai resolver como que vai ser feito. Uma coisa é certa, tem que ser enviado para doação para a parte
de filantropia, tem que ser dessa forma. Certo. Mas pode ficar dentro do próprio clube para fazer, por exemplo, aquela Páscoa, o Natal do Poço Frio que nós fazemos, para apoiar que é uma escola rural. Uma escola rural aqui da zona rural de Taubaté. Inclusive fica aqui na divisa com Pinda, com o Borba, né? Aqui em Pindamonhangaba. Nós temos também outros projetos, temos o curso de inglês, tem outras coisas que fazemos dentro do Rotary. Ouvi falar que tem até dança aula de salão, dança. Começou. Que interessante. Tá Você está convidado. Muito obrigada. É só para rotarianos ou para a população em geral? População em geral. E como é que faz para se inscrever? É só fazer contato com a presidente Anete, ou pode ser comigo também. Qual o contato? Pode ser o meu WhatsApp, 97412-5806. Então pode repetir, por favor? 97412-5806. Perfeito. E a gente faz na verdade, os esclarecimentos, a pessoa vai numa aula para ver se gosta, experimental. Uma aula experimental, né? E se a pessoa gostar, ela fica. Daí é uma mensalidade, preço barato, que essa mensalidade a gente usa também para esses fins filantrópicos. E daí o clube é assim, o clube ele usa o dinheiro que entra das campanhas ou dentro do clube nesses projetos ou envia para a Fundação Rotária. Às vezes é meio, dependendo da necessidade de cada mês. Entendi. E aquela questão do intercâmbio? Porque muita gente sabe que os jovens, filhos de rotarianos, têm esse benefício, né? Essa vantagem de fazer intercâmbio entre famílias rotarianas do mundo todo. É isso mesmo? Não exatamente, mas explica para a gente como é que é. São 4 programas grandes que tem no Rotary para a juventude. Falamos de 2, Rotaract e Interact. O outro é o RILA, que são encontros que são feitos em universidades, em escolas, né, para dar palestras. São assim, dias ou 1 dia ou 3 dias de formação. E o outro é o intercâmbio. Por que eu falei não exatamente? Porque não tem que ser filho de rotariano. Por que geralmente a gente vê filhos rotarianos conseguindo? Porque existe uma prova, que essa prova ele cai o inglês, que é a língua mundial, né? Certo. Cai outras matérias e uma matéria muito importante é fundamentos de Rotary. Obviamente que o filho do rotariano, ele vem às vezes 5, 10 ou 15 anos convivendo com aquele mundo rotário. Entendi. Às vezes o pai é rotariano há 20 anos, há 15 anos, o pai já foi do Rotaract, hoje é rotariano. Então ele vai acompanhando tudo aquilo. Então ele tem uma bagagem muito maior de Rotary do que o outro. Entendi. E isso acaba ajudando. E às vezes ele acaba indo melhor na prova, mas há uma prova. E a prova é para todo mundo, é igual. O filho do rotariano não tem um ponto a mais que o outro. Isso que é importante a gente saber, concorre de forma igual. Certo, então. Mas pode ser para qualquer lugar do mundo? Aí pode escolher? Tem vagas, né? Vão abrir as vagas. Então, por exemplo, muita gente quer Estados Unidos, né? Muita gente. Acho que a maioria, né? Só que daí, por exemplo, esse ano abriu vagas, por exemplo, para o México, para Taiwan, para outros lugares. Só que daí o que a gente acaba vendo? Quando a pessoa retorna, teve alguns que foram para Taiwan e que nós conversamos com eles voltam maravilhados. Nossa, foi muito melhor ter ido para Taiwan. Outra cultura, eu acho que o jovem já cresce. E tem uma idade limite, Luiz Antônio, não? Tem. Essa idade tem que ser bem observada. Então, para você fazer a inscrição do jovem para o intercâmbio, o jovem ele tem que ter até 15 anos e meio, mais ou menos, para fazer a inscrição. Quando ele for para o intercâmbio, ele não pode passar do 17 anos. Ele não pode passar disso. O dia que ele está indo para o intercâmbio. A prova é feita bem mais de 1 ano antes. Então, ele tem que ter 15 e pouco. Sempre vai ter um regulamento que vai discriminar isso. Isso é o intercâmbio de longa duração, que todo mundo quer, de 1 ano. Agora tem a de curta duração, que são 8 semanas, mas é menos procurado, que é para jovens de 17 a 19. Entendi. Mas eu acho que é uma oportunidade assim maravilhosa e ímpar na vida de qualquer jovem poder entrar em contato com outra cultura, com outro país. E isso é possível, então, através do Rotary, né? Exatamente. Deixa eu só ver se faltou alguma coisa aqui. E essas atividades que requerem a participação do rotariano, além das reuniões semanais, quais são?
Então, na verdade, o rotariano, ele tem a questão da frequência na reunião, né? Certo. Só que existe alguns clubes que são mais flexíveis quanto a isso, Certo. mas tudo é dentro do parâmetro que o RI manda. Então, ou seja, se você faltou uma reunião, você pode repor em outra reunião de outro clube, numa atividade. Existem várias formas de repor. Agora, quanto a atividades extras dos clubes, nenhum rotariano é obrigado a fazer. Certo. Só que o próprio rotariano, por fazer já parte... está engajado, né? Já está habituado. Exatamente, com isso. ele já vai com esse perfil para o Rotary, isso que atrai no Rotary. Entendi. O trabalho que existe social, aquele contato com a comunidade, isso que atrai a pessoa a ser rotariana. Certo. Então, ele não é obrigado, mas é um prazer para ele, ele acaba indo com o maior prazer fazer. A não ser aquela pessoa que tenha muito pouco tempo, que não consegue ir por outros compromissos. Mas quem consegue, acaba indo com o maior prazer. E é muito bem-vindo, né? Sem dúvida. Luiz Antônio, para os nossos telespectadores, uma mensagem final do Rotary, por favor. O que nós podemos falar a você que está nos assistindo, né, é que o Rotary é uma instituição que é muito importante, muita gente confunde. O Rotary, ele é apartidário, o Rotary é agnóstico, é uma instituição que congrega pessoas de todas as filosofias, não é uma filosofia de vida, mas sim pessoas que se reúnem para fazer o bem. Então, venha nos conhecer, venha no jantar para saber como que funciona. Nós estamos lá na Casa da Amizade de Taubaté, na Avenida da Saudade, número 81, toda sexta-feira, a partir das 20 horas já estamos lá. Então, venha nos conhecer, porque vocês vão ver que realmente é uma instituição que vale a pena, é um grande grupo de profissionais do mundo, 1.200.000, que buscam transformar a sociedade, e nessa gestão nós temos o nosso lema, todos nós temos que ser a inspiração para o mundo. Olha que lindo, né? Obrigada, viu, Luiz Antônio? Muito obrigado por estar aqui conosco e nos esclarecer tudo isso, porque sempre fica um ponto de interrogação, o que é o Rotary. Hoje nós desvendamos esse mistério, não é verdade? Muito obrigada pela sua companhia. Se você tiver alguma pergunta para nos deixar, pode nos encontrar no Facebook, Programa Viva Vida, no nosso Instagram, que é @programa_Viva Vida, ou então no nosso YouTube, Programa Viva Vida com Virgínia Machado. Muito obrigada pelo carinho, tenho que agradecer aqui sempre o apoio, carinho da Verso Cabeleireiros e da Regiane Navas Boutique, que fica ali em Taubaté. A Verso fica no coração de Tremembé e a Regiane Navas fica na Rua Visconde do Rio Branco, ali no coração de Taubaté, pertinho do Luigi Restaurante, tá bom? Na mesma calçada. Gente, obrigada pela companhia, um beijo, até semana que vem.